Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo agora vamos responder mais algumas perguntinhas que vocês deixaram no vídeo anterior, beleza? E além, tem outras perguntas também, eu tô com uma penca, na verdade, de perguntas para responder, mas eu não quero fazer um vídeo com muitas perguntas, porque senão eu vou responder nas carreiras para o vídeo não ficar muito grande, né? Enfim, eu quero dar a atenção devida a cada uma das perguntas, legal? Então, vamos lá, olha só. Produção, joga logo a primeira pergunta para a gente começar com gosto de gás. Vamos lá. Sou fluente em inglês e tenho o básico para intermediário em matemática. Essas características me fazem um programador de sucesso? Bom, vamos lá. Essa pergunta é interessante porque você falou que você é fluente em inglês, legal, e você falou que você tem conhecimento de básico a intermediário em matemática, né? E aí você perguntou se isso faz de você um programador de sucesso. E a resposta é não. Contudo, a resposta para a pergunta que você fez, como você fez aqui é não. Mas preste atenção numa coisa interessante. Ó. Não é porque você tem um conhecimento fluente em inglês e você tem um bom conhecimento, né, segundo você falou, em matemática, que isso vai fazer de você automaticamente um programador bom. Contudo, isso vai fazer de você um programador com grandes chances de ficar bom. Por quê? Olha só, muita gente fala sobre essa questão do inglês, né? Muita gente fala, você só pode aprender a programar se você souber inglês. Por quê? Porque 90% dos materiais, eu diria até que mais do que 90% dos materiais sobre programação são em inglês. E aí, daqui que eles sejam, né, traduzidos, enfim, para o português, hoje em dia já está mais rápido esse processo, mas daqui que ele seja totalmente traduzido para o português, já acabou aquela versão, já está numa outra versão, já é uma outra tecnologia, enfim, o processo não é tão instantâneo como, por exemplo, no inglês. Isso é um fato, tá? Contudo, todavia, para você começar, nunca, repito, nunca leve em consideração o fato de você saber ou não inglês para começar, tudo bem? Então não cai nessa de tenho que fazer um curso de inglês primeiro, tenho que aprender inglês primeiro para poder depois aprender a programar. Não, começa agora a aprender a programar e aos poucos você vai aprendendo inglês paralelamente também, sim, você vai aprendendo pelo menos o básico, né, que você precisa para conseguir ler um texto, para ler uma documentação, porque muita coisa, e aí realmente eu concordo, muita coisa é em inglês hoje em dia, legal? Mas que isso não seja impedimento para você começar. E aí eu repito e reforço esse ponto importante, beleza? Quanto à matemática, eu já falei em vídeos anteriores sobre essa questão da matemática e tudo mais, e conhecimento em matemática implica em um bom conhecimento de lógica. Isso sim vai ajudar, e não o conhecimento de matemática por si só, tá? Se eu quiser calcular um seno, um cosseno, alguma coisa, eu tenho funções na programação, nas linguagens de programações modernas, eu tenho funções que fazem isso para mim automaticamente, não preciso saber como calcular determinada coisa, tá? Então, em rarasíssimas exceções é que eu vou ter que ter um conhecimento um pouquinho maior de matemática, enfim, mas tudo se resume, em 99% dos casos, à lógica básica, beleza? Então, o fato de você ter essas qualidades, o inglês e a matemática boa, isso faz de você uma pessoa, na verdade não é nem sortuda, mas uma pessoa que está um passo bom para conseguir se tornar um programador. Você tem a faca e você tem o queijo. Faça agora você partir, enfim, fazer o que você tem que fazer com a faca e queijo. Eu não entendi muito bem esse ditado aí não, mas é isso aí, tá? Então, produção, próxima pergunta. Um engenheiro de software pode se especializar em UX? Front-end seria o início para esse caminho? Então, um engenheiro de software pode se especializar em UX. O X, para você que não sabe, é User Experience, ou seja, a experiência do usuário. Isso, na verdade, ele relacionou isso com o front-end, né? Isso, na verdade, é uma ideia única e exclusivamente de front-end. Então, a experiência que o usuário vai ter usando aquele sistema é o quê? É com a parte visual, claro. Servidor, performance, tudo isso interfere na experiência. Claro, ninguém quer acessar um sistema que está lento, enfim, etc. Contudo, a experiência UX, né, que a gente fala, na verdade, é como o usuário navega por aquele sistema. Legal? Então, um sistema com muitos botões, muitas opções para ele clicar, ou opções complexas, ou até com a navegabilidade daquele sistema um pouco mais diferente, por assim dizer. Por exemplo,
Quando a gente antigamente começou, né, com a questão dos smartphones com tela maior, etc. E aí não tinha ainda essa noção de responsividade. E aí o cara, quando acessava, por exemplo, o site do UOL, abria lá o site do UOL com 5 notícias, às vezes mais que notícias, uma do lado da outra. Então era tudo minúsculo, minúsculo. O site abria pequenininho. Depois foi se identificando. Bom, não é muito legal o cara acessar o site e tá lá tudo minúsculo, a pessoa tendo que dar zoom em tudo para conseguir ver. Não faz o menor sentido eu acessar em um celular da mesma forma que eu acesso em um computador. Então vamos fazer o seguinte, quando a gente perceber que o cara está acessando pelo celular, vamos dar uma enxugada nas coisas. Vamos, por exemplo, botar uma notícia abaixo da outra, que aí ele consegue ver só uma, depois outra embaixo, enfim. Isso vai melhorar a experiência do usuário. Legal? Então, se você quer se especializar em UX, em User Experience, o front-end, na verdade, ele não é o pontapé inicial, ele é o essencial que você tem que saber sobre front-end para que você possa se especializar nessa área de experiência do usuário, beleza? Então, front-end sim é essencial. E aí, no caso, o que você é, se você é engenheiro de software, engenheiro de hardware, se você é web designer, enfim, isso na verdade não importa, né? Porque você está indo em direção a uma área. Então, o que você era antes só vai servir como plano de fundo, né? As experiências vão ser boas para você seguir nessa caminhada. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim, front-end é essencial para você começar nessa área. Então, produção, próxima pergunta. Professor, qual o conhecimento mínimo em JavaScript para mergulhar no React? Conhecimento mínimo em JavaScript para você mergulhar no React. Olha só, tem um conhecimento, tem o básico que você tem que ter daquela linguagem para você começar a fazer coisas na própria linguagem. Você saber todos os condicionais, todos os comandos básicos, né? Basicamente. No caso do JavaScript, é interessante você saber pelo menos alguns desses itens aqui, que são manipulação de elementos no próprio DOM, né? Então, selecionar uma div, botar conteúdo dentro de uma div, puxar uma div de um local e jogar ela em outro local, mostrar, não mostrar, fazer animações com JavaScript, enfim. Todo esse procedimento, uso de timers, é muito importante também. Então, tudo isso é essencial, é um conteúdo basicão que você tem que ter para que você possa ir para o React. Além disso, coisas que são boas você ter. Não é essencial que você tenha para ir para o React, mas é bom que você tenha também. Que é conhecimento sobre como funcionam requisições Ajax com o JavaScript. Então, o bom e velho fetch que nós usamos hoje em dia, né? Então, é essencial, é um conhecimento bom que você tenha para que você vá para o React já bem ambientado, já com uma robustez da linguagem JavaScript, que se você não sabe, o React basicamente é JavaScript, tá? Então, é legal que você tenha esse tipo de conhecimento, pelo menos esses que eu citei, tá? Para você conseguir se dar bem e começar com o pé direito de verdade com o React, tá? Contudo, a biblioteca do React, uma vez que você entende como é que ela funciona, olha, no começo, nas primeiras versões do React, lá no começão, quando o Facebook introduziu o React, ninguém estava acostumado com essa forma de desenvolver. Foi uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Com o bom lá, o jQuery, você manda um evento de clique, aí ele altera alguma outra coisa, enfim. Era um conceito bem distinto do que a maioria dos programadores estavam acostumados. Então causou aquele baque realmente bem grande, né? Mas eu inclusive testei nessa época o React, achei, cara, que negócio sem futuro, que negócio complicado. Tá vendo como a opinião muda, né? Então ele foi evoluindo, a gente, na verdade, os programadores foram se adaptando a essa realidade, a essa forma de manusear o front-end e acaba que hoje em dia o React ele é muito simples, muito tranquilo de você mexer. Principalmente agora que tem hooks, que tem formas fáceis de você criar componentes, que você cria lá com 3 linhas, às vezes 2 linhas você cria um componente, tá? Então, bem tranquilo, bibliotecas, o NPM também deu uma ajuda muito boa, gerenciamento de pacotes, enfim. Então, você não precisa de tanto conhecimento de JavaScript como você precisaria um tempo atrás para você conseguir manipular o React maravilhosamente bem. Então, não se preocupa muito com isso não, tá? Aprende o basicão do JavaScript, aprende... e aí, quando eu falo basicão, eu incluo também, por exemplo, o ECMAScript, tá?
que é novidades relacionadas, nem tão novidades assim, né? Já está meio antiguinho, mas novidades, entre aspas, do JavaScript é bom conhecimento também. Então, manipulação de objetos, de elementos, timers, requisições, tudo isso são conteúdos que só vão agregar, só vão ajudar você já saber quando você estiver indo para o JavaScript ou para o React, beleza? Então, preste atenção nisso daí. Próxima pergunta. Daria para criar um sistema com WordPress e Elementor como front-end e usar um Java ou PHP como back-end? Criar um sistema com WordPress e Elementor. Elementor é um plugin, tá? É um plugin que você põe no WordPress e que você consegue criar páginas só meio que no arrasta e solta. É bem facinho de criar páginas e arquiteturas com o WordPress junto com o plugin Elementor, tá? Então, você usar esses caras para criar um sistema, dá para fazer isso? Dá, dependendo do sistema. Muitas vezes você pode criar, por exemplo, estou fazendo que está se fazendo muito hoje em dia, né, por causa da situação da saúde atual. Então a gente está fazendo, por exemplo, muitas plataformas de ensino à distância. Então você tem como criar uma plataforma inteira, somente com o WordPress e o Elementor? Sim, tem como criar. Fácil você cria. A questão é, e aí, voltando, né, para a sua pergunta, você tem como usar isso aqui para criar um sistema, ok, e usar Java ou PHP como back-end. Na verdade, o WordPress ele é feito em PHP, então você já está utilizando o PHP como back-end, tá? Mas o que eu acho que você tentou fazer aí na pergunta é criar, por exemplo, um web service qualquer e fazer a integração com elementos do Elementor, ou até criar a interface gráfica lá do seu sistema com o Elementor, porque ele é facinho de criar, é só arrastar e soltar, enfim, os botões, as coisas, e você usar o back-end em algum outro local. Nesse caso, não faz muito sentido você fazer isso, tá? Até dá, você tem como fazer o clique em um botão, ele fazer uma requisição, pegar aquele resultado, fazer alguma coisa, e aí você tem como usar esse tipo de recurso para ter um web service em Java ou em PHP, enfim, e você fazer aquele processo em dois sistemas distintos. Dá para fazer, mas não faz muito sentido, porque com o WordPress você já tem o PHP, inclusive o próprio WordPress já tem uma API, então você pode usar a própria API do WordPress, se quiser, mas quando você está desenvolvendo um sistema com o WordPress e com o Elementor especificamente, né, você não vai criar um sistema muito robusto. Então, integrar ele com a API, no meu ponto de vista, não faz muito sentido, porque uma API é mais para sistemas um pouco mais robustos. E com o WordPress e o Elementor, você não vai conseguir criar coisa tão robusta assim. Como eu falei, tem como criar uma plataforma EAD. Contudo, não é uma plataforma EAD de verdade. É um conjunto de páginas que o cara pode ter um acesso de login para entrar. Então ele faz um login e ele terá um conjunto de páginas. Isso pode ser considerado um EAD, mas não é especificamente desenhado para a criação desse tipo de sistema. Legal? Então, tem como fazer sim o que você perguntou, contudo, não é o ideal nem de longe. Próxima perguntita. Você acha que a minha escolha em fazer um curso técnico tendo uma graduação em outra área é um erro? Estou velho para mudar de carreira? Se não, quais os caminhos você pode apontar para que eu consiga entrar no mercado? Então, essa questão de, assim, eu vou fazer um curso técnico, mas será que é bom eu fazer um curso técnico, eu tendo uma graduação em outra área? Isso aí não tem nada a ver, beleza? E isso relacionado à questão da idade. É o seguinte, se você tem 70 anos de idade, e aí essa pessoa eu acho que não tem essa idade, né? Mas vamos supor que você tenha 70 anos de idade e você decidiu mudar de carreira. É possível fazer isso? Em algumas carreiras não vai ser tão possível. Então, se você, sei lá, é um advogado e aí tem 70 anos, você decidiu virar jogador de futebol, não vai ser muito proveitoso o seu desempenho. Então, não tenha como alguma pessoa de 70 anos ser jogador, tá? Mas, não, acho que não tem como mesmo não. Mas você não vai conseguir fazer isso acontecer. Contudo, relacionado à nossa área, né, a programação, obviamente, a sua idade, ela tem zero importância. Tá? Então, mesmo que você seja novinho, tem lá 18 anos, às vezes até menos de 18 anos, ou você tem 60 e poucos anos, 70 anos, nós temos vários alunos que começaram com 55, 60, 65 anos
E começaram com esse intuito, inclusive, mudar de carreira. Eles tinham uma carreira específica e queriam mudar de carreira, queriam ir para a área da programação. E foram, e conseguiram ir para a área da programação. A questão é o seguinte, não é o fato da sua idade que vai prejudicar ou ajudar na nossa área. Tem outras áreas que a idade é um fator sim. Na nossa área, felizmente, ela não é um fator. Contudo, uma coisa a gente tem que prestar atenção, e aí relacionada à sua pergunta que você falou sobre fazer um curso técnico, porque se eu já tenho uma graduação em outra área, enfim. E aí é o seguinte, um curso técnico, ele vai ajudar você porque ele vai te dar várias bases, vários conteúdos interessantes que vão te ajudar aí a entrar, né, nesse mercado, independente de qual seja o mercado. Contudo, todavia, hoje nós temos cursos online, e aí eu não estou, pelo amor de Deus, eu não estou vendendo o meu curso, beleza? Contudo, se você quiser, olhar aqui na descrição. Mas eu não estou vendendo o meu curso, eu estou dando uma dica honesta mesmo, beleza? Inclusive, várias outras pessoas já me vieram a buscar, a me perguntar, enfim, e disseram, eu queria fazer XYZ, eu queria mexer, por exemplo, com a inteligência artificial, mineração de dados, não sei o quê. Você indica o seu curso? Eu digo, não, ele não tem nada a ver com isso não é para isso não, tá? Então, quando realmente não é, eu falo. Mas nesse caso, um curso online, ele vai te dar em 1/10 do tempo de um curso técnico, por exemplo, 1000 vezes mais conteúdo, 1000 vezes mais substância do que um curso técnico iria te dar em um período longuíssimo de tempo. O que faz com que você que está, entre aspas, né, lutando contra o tempo, consiga entrar mais rápido ainda e com mais conhecimento no nosso mercado, o que é uma coisa muito boa, beleza? Então, nesse caso específico aí, eu recomendo que você não faça curso técnico, mas sim que você faça cursos online, porque na nossa área, como eu já falei, o que importa é você mostrar a capacidade de fazer acontecer as coisas, ou seja, de criar sistemas, de criar sites, enfim, de prover as soluções. Então, o quanto antes você conseguir o conhecimento necessário para fazer tal, melhor para você. Legal? Então, pessoal, respondi aí mais 5 duvidazinhas. Se você tem qualquer dúvida sobre qualquer coisa, até do sentido da vida, posta aqui nos comentários que eu vou responder nos próximos vídeos, beleza? Então, como eu falei para vocês, a gente está fazendo aqui uns 2 vídeos por semana. Eu vou analisar direitinho se a gente vai aumentar ou como é que a gente vai fazer esse procedimento, mas eu pretendo fazer vídeos respondendo respostas de vocês a todo momento a partir de agora, beleza? Então, maravilha, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, aperta no sininho para você sempre receber notificações quando a gente manda vídeos novos. E se você gostou, o like é todo seu, é só apertar no dedão aí, beleza? Então, maravilha, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.